Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, e que nós possamos estarmos diante do Senhor para aprendermos as suas preciosas palavras. Irmãos, já conhece alguém que se tornou o assunto do momento? Às vezes, e normalmente é porque ela fez alguma coisa que não devia fazer. E as pessoas comentam, dizem: você viu o que fulano fez? Olha só como que ele agiu, como que ele fez aquilo. E muitas vezes as pessoas gostam de relatar para outras os problemas que acontecem, as dificuldades. Gostam de comentar como a pessoa fracassou, como ela pecou, como ela agiu de uma maneira errada. E isto muitas vezes se torna o assunto, se torna a conversa do momento. E isso não cabe a nós como cristãos. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, fala que a igreja de Tessalônica se tornou sim o assunto de várias igrejas da Macedônia, mas não por causa de algo ruim, mas pelas qualidades, pelo seu temor a Deus, pela sua vida e comunhão com Deus. É isto que nós devemos exercer na nossa vida: comunicar as coisas boas, falar e publicar aquilo que é bom. E nós vamos ver um pouco mais desta igreja de Tessalônica, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, do verso 8 ao 10. Leiamos. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esses versículos que nós lemos, eles estão ligados ao argumento de Paulo do versículo 4, que diz o seguinte: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. O apóstolo Paulo começa a falar sobre como ele reconhece naquela igreja, naqueles irmãos de Tessalônica, a eleição deles, né? E aqui ele começa a falar assim: como que ele reconhece? Por quê? Porque a palavra de Deus chegou a eles com poder do Espírito Santo. O Espírito Santo transformou a vida daqueles irmãos, porque eles se tornaram imitadores de Jesus Cristo, porque eles se tornaram modelo, né, dentre outras igrejas. E também, agora nós vemos do verso 8 ao 10, a continuação desse argumento que os faz reconhecer a eleição deles. E isto não foi reconhecido somente pelo apóstolo Paulo, por Silvano, né, e Timóteo, mas foi reconhecida por toda a igreja de Macedônia. Todas as igrejas ali falavam o quanto que eles estavam vivendo segundo a vontade de Deus. Não foi reconhecido somente por Paulo, mas por todas as pessoas. Todos davam o mesmo testemunho a respeito dessa igreja de Tessalônica. Eu acho importante, irmãos, que quando nós vivemos para o Senhor, a nossa vida não deve ser um autotestemunho. Eu falo o que eu faço, e as pessoas falam: olha como eu sou uma pessoa boa, como eu ajo de uma maneira coerente, eu sou santo.
mas isso deve ser deixado para que as pessoas digam a seu respeito. As pessoas devem ver no seu comportamento que de fato você é de Deus e que você age e vive segundo a vontade de Deus. Não adianta eu falar se eu não viver, mas quando eu vivo, as pessoas vão ver e o principal, Deus verá e nos recompensará por vivermos de acordo com a sua vontade. Aqui, voltando ao texto, vemos que a igreja de Tessalônica, todas as igrejas falavam a respeito dela, e olha só que interessante, o que de fato aconteceu de mais importante. Aqui no verso de número 9, diz assim: Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como? Deixando os ídolos, vos converterdes a Deus, para o servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando, olha só, todos falam como foi bom o nosso ingresso, que como a palavra chegou e transformou a vida de vocês. Porque vocês abandonaram os ídolos. Nós vivemos uma cultura muito idólatra e com muitos ídolos. Mas muitas vezes nós nos preocupamos e pensamos somente nos ídolos como imagens, como aquela estátua que fica ali e que as pessoas cultuam, curvam-se diante dela. Mas existem muito mais ídolos. As pessoas idolatram muitas vezes o dinheiro, o trabalho. E idolatria, irmãos, é tudo aquilo que toma o primeiro lugar de Deus em sua vida. Seja ela o que for. Pode não ter uma imagem, mas pode ser a idolatria do coração. Você pode ter, você ama outra coisa que não seja Deus. Tem pessoas amando os prazeres, tem pessoas amando as drogas, tem pessoas amando qualquer outra coisa e abandonando Deus. Pessoas que deixam Deus de lado, e isso é idolatria. Não servem a Deus, não colocam em primeiro lugar como deveria. E nós vemos que a igreja de Tessalônica abandonou os ídolos, rejeitou os ídolos para servirem a Deus de todo o coração, para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Eles se converteram. Converter é mudar o caminho. Eles estavam andando numa direção, daí eles deram meia volta e voltaram. Deixaram o caminho que estavam para seguir um outro caminho. Isso é conversão. E eles deixaram o caminho dos ídolos. Eles deixaram o caminho em que Deus não estava em primeiro lugar na vida deles, para voltar e para buscar a Deus em primeiro lugar e servir o Deus vivo e verdadeiro. A igreja de Tessalônica não fez somente isso, mas sabe o que eles fizeram? Eles agora tiveram, a partir do momento que eles se converteram, os seus olhos mudam o foco. Não está mais olhando para o caminho de antes, mas agora eles olham para Cristo. Agora, assim como todo verdadeiro crente, ele deve aguardar a volta de Jesus Cristo. Por que você é um crente? Por que você serve a Deus? Nós servimos a Deus porque, de fato, Deus nos chamou para servi-lo. E Ele coloca no nosso coração uma esperança. Ele coloca no nosso coração a certeza de que Ele voltará. E nós agora aguardamos a volta de Cristo. Seja ela como for. Talvez nós não vamos ver o Senhor voltar na sua glória. Talvez não. Mas uma coisa é certa. Nós iremos. E um dia nós nos encontraremos com o Senhor. E nós devemos preparar-nos para esse dia. E vemos que a igreja de Tessalônica, ela aguardava do céu a volta de Jesus Cristo. Ela aguardava o Senhor, o qual
eles tinham a certeza de que estava vivo, porque ressuscitou. E esse Jesus, que está vivo, que ressuscitou, ele voltará. E voltará para buscar a sua igreja. Voltará para buscar aqueles que amam a sua palavra, que amam a sua vida, a sua vinda, aqueles que andam segundo a sua palavra, os seus mandamentos, aqueles que querem ser imitadores do Senhor, aqueles que foram transformados pelo Espírito, esses serão buscados pelo Senhor. E o Senhor, ao buscar-nos, nos livrará da ira vindoura. Irmãos, a igreja de Tessalônica, ela repercutiu diante de todas as igrejas da Macedônia, porque eles de fato se converteram ao Senhor, porque eles foram transformados, deixaram o velho caminho para andar num caminho novo de obediência à vontade de Deus, e agora vivem na firme esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. É para lá que eles vão, é Jesus que eles esperam, e é Jesus que é o seu Salvador, que os livrará da ira vindoura. É isso que você também espera? É isso que você também aguarda? Você tem sido observado pelas pessoas como um verdadeiro convertido, com novas atitudes, com novos pensamentos, com novas perspectivas para o futuro? Que Deus esteja nos abençoando e que nós sejamos verdadeiros servos de Deus para a glória dele mesmo. Que Deus esteja nos abençoando. Vamos orar. Santo e eterno Deus, que a tua palavra venha falar nos nossos corações, que nós venhamos a viver segundo a tua vontade, como verdadeiros convertidos, transformados, que nós sintamos esta preciosa graça que o Senhor nos concede, de ter nos livrado das trevas, ter nos livrado da ira vindoura e nos garante a preciosa e eterna herança de estarmos ao teu lado, juntamente com o Senhor Jesus. Abençoa-nos, Senhor, e fortalece-nos. Que a nossa vida aqui não seja para nós mesmos, mas que seja para a glória do teu nome. Amém.